assunto de hoje que rende sempre. Aí o que é que a gente decidiu aqui? Toda quarta-feira, durante esse mês de maio, um assunto vai ser certo na nossa rede de café da manhã, na nossa mesa. Direito do trabalho, tá? E hoje a Sheila trouxe convidado especial, o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas da Paraíba, Daniel Sebadelli, que já esteve aqui em outra oportunidade. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo à Mulher Demais. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Sheila. Obrigado pelo convite. E a ATRA, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas da Paraíba, em parceria com o programa, tenho a imensa satisfação de esclarecer e levar à luz para esse tema tão complicado que é a relação empregado e empregador. Pois é, temos muitas dúvidas. Vamos começar falando de hoje, 1º de maio, que é dia do trabalho. E mais cedo eu estava assistindo o programa de Nilvan e Glaucia Araújo, repórter, trazia informação ao vivo que para os empresários eles tinham era facultado abrir ou não as lojas, mas caso abrisse, teria que pagar ao funcionário o valor e dar uma folga. Isso serve para todas as classes, Daniel? Isso, inclusive para empregada doméstica, tá? Então, entrando logo num tema espinhoso, quem estiver em casa hoje trabalhando, de fato, tem que ou receber em dobro o feriado ou receber o valor do feriado em uma folga compensatória em outro dia da semana. É R$53, me parece, o dia? Aí é no comércio, tá? Entendi. A Convenção Coletiva do Comércio da Paraíba estabelece um valor por dia. Esse valor é atualizado anualmente à medida que novas convenções vão sendo editadas. Mas basta você pegar o seu salário, dividir por 30 para você achar o dia de trabalho seu, quanto vale. Entendi. E aí você paga isso ao seu empregado. E tem que dar a folga? Tem que dar a folga ou pagar em dobro. Entendi. Se você... Vamos pensar aqui, vamos pensar numa situação bem esdrúxula, só pra gente exemplificar. Não, mas que é importante. Se o dia der R$10, aí você paga 20 e aí cobre essa folga. Isso. É assim? Isso. Tá, esclarecido pra minha amiga que tá hoje com a secretária do Lá em Casa, né? A secretária também já fica sabendo de como é o seu direito, né? Aí agora eu preciso melhorar essa informação, tá aí, viu, Daniel? Quando você fala assim, é uma negociação entre, no caso da empregada doméstica, eu gostaria que você trabalhasse hoje, quarta-feira, que é um feriado, em compensação, vamos trocar em dia, tá? E aí a gente estabelece qual é esse dia. Quem escolhe esse dia para pagá-la? Eu empurro para quando ela tirar férias ela ganhar mais um dia, eu já sou obrigada a compensar imediatamente dentro daquele mês. Quais são os limites dessa compensação? Essa compensação ela não é obrigatória ser na mesma semana. Ela pode ser, o ideal é que ela corra dentro do mês. Entendi. Tá? E o dia certo, de fato, é o empregador quem dirige a atividade do dia a dia do empregado. Então, o ideal é que converse com o seu empregador e combine um dia. Como é uma relação que... A doméstica é a mais complicada. Agora, peraí, ela pode dizer, não venho trabalhar amanhã. Pode. Entendi. Então, por isso que eu tô dizendo que é melhor que seja negociado. Exato. Damiana está de folga. Mandar um beijo pro meu anjo da guarda, que inclusive já mandou uma mensagem para mim hoje logo cedo. Ela tá em casa, mas está acompanhando sempre o nosso trabalho. Vamos para as dúvidas dos telespectadores, tá, Daniel? Telespectador é o seguinte, gostaria de tirar uma dúvida. Trabalho em um hotel aqui de João Pessoa, sou terceirizada, e a empresa trabalha 5 por 1. Ela tem o direito a receber o feriado porque a gente trabalha todos os feriados? Tem que ver a convenção coletiva da categoria dela antes de qualquer coisa, tá? É bem específico. É bem específico porque existe uma convenção no estado sobre hotéis, bares e restaurantes. Entendi. Então ela tem que pesquisar sobre se a categoria dela está inclusa nessa convenção. Isso. Né? E como é que ficou esse acordo? Porque se de fato o feriado cair no meio da jornada dela de 5 por 1, que é o que é 5 por 1 para quem não sabe. Ela trabalha 5 dias e folga 1. Essa jornada geralmente é 5 por 2, porque o dia tem 7 semanas. Então ela tem que ver direitinho qual é essa jornada dela. Se é porque está sendo 5 por 1, né? Porque o certo era ser 6 por 1, que ela trabalharia 6 dias na semana e folgava 1, ou 5 por 2. Mas se foi de fato 5 por 1, não foi um erro aí dela ao digitar, ela tem que ver a convenção coletiva dela direitinho para poder entender essa questão das folgas. Daniel, e outra coisa que é importante, Fernanda, lembra que a semana passada falamos de condomínio, de convenção. Sim. Então, e outra coisa, no trabalho, a relação entre empregado e empregador está muito relacionada agora com o sindicato, com o que está acordado, com as convenções. Então, de extrema importância, se você está em uma categoria, que leia o acordo coletivo, leia, veja o que foi. Procure saber como é que está, se foi renovado. É de extrema importância. Procure porque é aquilo que eu disse na abertura do programa. Quando você conhece o seu direito, você tem conhecimento dele, você se aposta, se empodera e aí você pode cobrar. E não fica se sentindo muito mal. Poxa, eu tô sendo explorada pelo meu patrão. E às vezes não é.
às vezes ele está dentro do direito dele e você dentro do dever, né? Exato. Outra dúvida de telespectadora, sou empregada doméstica, gostaria de saber se é certo a gente entrar de férias só com o texto de férias. Porque toda vez que eu entro de férias, a minha patroa só paga o texto de férias. Gostaria de saber se é certo ou se a patroa está cometendo algum equívoco. É a Maria lá do Jardim Veneza. Não, quando o empregado entra de férias, e aí independe de convenção coletiva ou de qualquer norma, enfim, de acordo coletivo, ele tem direito a ter o salário dele garantido, mais o texto de férias. Que foi que pensou o legislador ao estatuir, ao impor as férias ao empregado sendo devidas pelo empregador. Que ele gosta desse descanso anual com a remuneração a mais do que ele teria normalmente para ele poder ter um momento de lazer, poder desfrutar com a família de um momento especial. Então, ela tem que pagar o salário mais o texto de férias. Não só o texto de férias. Não só o texto de férias. Fica ligada aí, tá, Maria, lá do Jardim Veneza, e conversa direitinho. Olha, acho que tá acontecendo algum equívoco, é tudo do jeito... A maneira como fala... eu costumo dizer que não é o que você diz, é como você diz. Se você chega assim pra gente, olha, a senhora não tá me pagando certo, não. Tá acontecendo algum equívoco, não sei se a senhora tá sabendo, mas eu acho que tá alguma coisa diferente. Aí, né, já tende a... Vai entrar numa negociação para conversar diferente. Mesmo o outro lado estando errado, quando você vem com esse tipo de argumento, a probabilidade de chegar a um consenso é maior. Muito maior. Outra dúvida aqui, bom dia, eu trabalho em uma empresa onde eu descobri que eles descontam, viu, Daniel, os valores do FGTS e do INSS na folha, porém a empresa não recolhe. O que é que pode ser feito? Olha, isso aí, para o empregador que está incorrendo nesse crime, isso é um crime chamado apropriação indébita previdenciária. Tá aqui Sheila, que mexe com tributo, que não me deixa mentir. E isso pode dar cadeia, de verdade, Sério? para o empregador, tá? Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ou procurar o sindicato da categoria dele, se assim ele quiser, ou procurar o próprio empregador e informar dizendo que o empregador está cometendo, de fato, um crime de apropriação indébita previdenciária. Se essa falta de recolhimento de FGTS e INSS estiver de um jeito que ele não aguente mais, ele pode pedir também a rescisão indireta do contrato de trabalho. Isso aí é na justiça. Ele tem que procurar um advogado, procure os advogados da nossa associação, temos os melhores quadros, e entre na justiça para requerer essa justa causa do empregador. Isso é uma falta do empregador. E aí, Fernanda, em relação a isso, a gente Como sempre sabe, alerta. Sheila, É isso se que eu tô tá ou não falando. tá? A primeira coisa que você tem que saber é como é que anda a minha situação. Será que estão recolhendo? Será se realmente estão retendo, estão pagando o meu FGTS? Primeiro, o FGTS tem um cartão social, o cidadão, né? Cartão cidadão, que você vê tudo do seu extrato. Você tem esse cartão e você consegue pegar o seu extrato e verificar se tá ou não. E as pessoas têm que parar de ter medo do INSS, por exemplo. Você tem que ir ao INSS. O INSS tem um posto. E se você se cadastrar, você acompanha isso online, Fernanda, o seu extrato online. E no FGTS também, tá, Fernanda? Quando você basta se entrar no cadastra. site da Caixa Econômica Federal, preencher seus dados com NIT, enfim, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, aquilo vai gerar uma chave de acesso online que você pode imprimir e acompanhar o seu FGTS diariamente, inclusive com mensagem via SMS, quando o empregador deposita. Depositou, aí chega Tá lá, vendo? você foi depositado Isso. tantos reais, né? Muito legal. Isso é de extrema eficiência. Isso é o indivíduo, ele se preocupando e, como você disse, se apoderando de um negócio, de um direito que é dele. Então, se ele não Exatamente. vigia, a gente delega. Porque a substituição tributária existe nesse momento aí, né? A empresa que tem a responsabilidade de reter e de pagar. Mas você de fiscalizar. Olha, outra pergunta aqui, ela disse que na verdade está em uma empresa há 7 meses e agora que assinaram a carteira, faz 10 dias. O que é que ela tem que fazer? O Fernando, na verdade, é ele. Isso aí ele tem um período clandestino de trabalho. Isso vai refletir no futuro para fins de aposentadoria dele, vai refletir para fins de recolhimento de INSS, de FGTS, de contabilidade do período de férias. Então, assim, ele só vai poder reconhecer esse período clandestino ou se o empregador aceitar anotar a carteira dele com data retroativa. E aí pagar os tributos de forma retroativa, né? Com Isso. multa, com tudo. Com tudo. Que pode ser, na maioria dos casos eu acho que não acontece. Não acontece. Ou ele procurar, quando sair do emprego, novamente em um advogado, receber a orientação necessária e ingressar na justiça para que esse período de início do contrato dele retroaja a data de efetiva contratação. Nesse caso é importante ele guardar evidências e provas de que estava Perfeito, empregado com o Fernanda. período Isso, anterior, né, Daniel? isso mesmo. Presta atenção, tá? Foto serve como prova. Tudo. Mas Foto o e papelzinho Facebook. do ponto que você guardou, a gente né? Então, exatamente. isso é importante pra É o você. sistema que você trabalha, que normalmente tem data, tem hora,
Guarda a empresa tudo, tem. tá? Outra pergunta de pedir demissão, mas não recebeu as contas. Inclusive, no ano passado não recebeu nem o 13º. O que é que eu faço para nome Elisângela? Elisângela, não lhe resta mais nada a não ser, novamente, procurar um advogado e ingressar na justiça. Né? Inclusive, Fernanda, houve, depois da reforma, a gente veio aqui, falou sobre a reforma, houve um pandemônio sobre agora o empregado não tem mais direito a nada. Vão acabar com a Justiça do Trabalho. Vão acabar com a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho continua lá, pessoal. Tanto para punir o mau empregado que vai buscar uma aventura jurídica em desfavor de um bom empregador, quanto para punir o mau empregador que, de fato, está incorrendo em falta e está cometendo ilicitude no contrato de trabalho. Então, deixem de medo, pessoal. E se de fato vocês tiverem direito, procurem a Justiça do Trabalho. Outra dúvida aqui, ela diz o seguinte, ou ele, que depois, no final é que aparece o nome. Não sei se fiz certo, mas a empresa pediu a carteira para dar baixa. Só que a pessoa não entregou a carteira porque só quer homologar na justiça. Isso vai ser em junho, o FGTS está em atraso. Fez certo ou fez errado? A questão de entregar ou não a carteira tem que ficar de posse do trabalhador. O empregador só pode pegar a carteira para anotações e devolver imediatamente. De fato, ele fez certo. Agora, a gente não sabe até que ponto ele está fazendo uma rescisão negociada na Justiça do Trabalho. Por que essa questão de junho na Justiça do Trabalho? Que vai homologar, Que vai homologar. Provavelmente deve ter feito uma rescisão por comum acordo, ter levado isso daí ao juiz para ele homologar. Então, provavelmente vai ser lá. Agora, a empresa não precisa ficar com documento de maio até junho. Até porque ele pode arrumar outro emprego, pode precisar da carteira. É um documento de identidade, tanto quanto uma carteira de Fala nisso, identidade. quanto tempo a empresa pode ficar com a sua documentação? Carteira de trabalho? O tempo dela anotar e devolver. Dá o quê? Uma semana? Uma semana. É o tempo dela fazer as anotações. Tá. Qualquer tipo de retenção na CTPS do trabalhador, para você, empregador, é um alerta. Pode, inclusive, gerar dano moral na Justiça do Trabalho. Nossa. Não pode. Pois é. Agora, você também não pode ter medo, Daniel, porque às vezes eu vejo as pessoas terem medo. Não, é porque meu chefe pediu minha carteira para... Digo, amigo, você não está numa relação de trabalho, você tem que entregar a carteira, porque as anotações têm que ser feitas na carteira. E todas as anotações, Fernanda, em relação à progressão, à mudança, tudo. Alteração de salário. Alteração de salário, de cargo, tem que constar na carteira. Então, aquele é o documento onde vai estar a prova do que está sendo acordado da sua vida. Então, tem que entregar. Agora, se passou, você entregou para o RH, é uma baita de uma empresa. Aí existe um tempo de demora, né, necessário. Passou isso, tem que devolver. A gente vai continuar aqui nesse papo. Tenho muitas dúvidas, mas você também pode enviar a sua para o 991050400. Daqui a pouquinho eu volto com as dúvidas, né? Daniel vai tomar uma aguinha, Sheila também vai ser reposta. A sua que é igual a minha, porque quem fala muito toma muita água. A minha tá seca, a da Sheila também. Então as meninas voltam daqui a pouquinho com mais esse assunto, tá?